Olá, seresauros! Aqui é Auriel Dourado e você está em mais um vídeo aqui no meu canal Um Ser no Universo. Esse é um vídeo áudio que eu decidi fazer nesse formato para ficar mais fácil de vocês ouvirem enquanto faz aí as atividades do dia a dia de vocês, tá? Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o que é Umbanda. Enquanto umbandista, eu acho muito importante eu falar sobre o que é a Umbanda, porque primeiro muitas pessoas me perguntam, né, algumas pessoas que me conhecem do dia a dia, então de repente se alguém me perguntar eu já mando logo esse vídeo, explicando um pouco sobre o que é a Umbanda, para ver se realmente a pessoa tem interesse, né, porque quem tem interesse realmente vai ouvir até o final. Porque às vezes não dá pra falar, tem muita gente que me pergunta em ambiente de trabalho, ou às vezes na rua, aquela correria do dia a dia, não dá pra falar, pra parar e ficar explicando. Então esse vídeo áudio espero que ajude muitas pessoas. Também para você que tá iniciando na Umbanda, não entende nada, hoje em dia tem muito conteúdo na internet bom, né, de umbandistas que realmente praticam a religião, eh com amor, assim, com respeito. Então tem muito vídeo bom, mas às vezes a pessoa também que tá iniciando fica ali perdida, e às vezes você é um simpatizante, tem interesse ou curiosidade, enfim, diversas coisas. Mas o mais importante é que o conhecimento ajuda a gente quebrar com preconceitos, intolerâncias religiosas, né? E tem diversos vídeos aí sobre várias religiões, então acho importante ter mais um vídeo aí com um ponto de vista também diferente, uma forma diferente de explicar sobre o que é a Umbanda, certo? Então vamos lá. Se você está escutando esse vídeo como forma de estudo, então pega aí um papel, uma caneta e anota sim, porque é uma forma de memorizar, de guardar as informações, pesquisar mais sobre o assunto e desenvolver aí o seu conhecimento. Então vou começar assim no basicão, tá? A gente sabe que Umbanda é uma religião, então vou explicar assim de uma forma bem simbólica o que é uma religião, né? Para que a gente possa entender e compreender. A religião, ela é ela pode ser vista como uma ponte de conexão com o divino, tá? Porque o divino, gente, quando a gente fala de divino, é o universo, a espiritualidade, tudo que tá aí no mundo, né? Tudo faz parte do todo, tudo faz parte do divino, de Deus, tudo tá conectado, então é muita coisa, né? Então, o próprio ser humano, quando ele começa a despertar a consciência, né, e perceber que há todo um universo fora de si e que embora a gente tenha uma consciência individual, a gente faz parte desse todo, né? A gente quer saber como se conectar com esse todo, a gente quer saber qual é o nosso papel nesse todo, né? O que que a gente faz aqui, por que que a gente vive. Então, o ser humano em si, sozinho, a gente já tem uma vontade de se conectar, né, com o divino, a gente já tem uma vontade de entender o universo. Já é uma coisa natural nossa, o sentido da fé, da conexão, a gente quer entender, a gente quer saber o que está fazendo, por que que a gente existe, o que que a gente faz com a nossa consciência, né. Só que o universo ele é muito grande, é muito amplo, né. Então a religião ela é isso, ela é uma ponte, ela oferece pra gente uma linguagem pra gente se comunicar com o universo, né. A religião, ela oferece símbolos, ferramentas, para que a gente possa se comunicar com o universo. Tem gente que se comunica através da oração, se comunica através da dança, oferenda, movimentos, símbolos, códigos, rituais. Há diversas formas que a gente utiliza para se comunicar com o universo, com o todo, com o divino e também ouvir as respostas do divino, né. Então a gente acredita assim que a espiritualidade, a consciência cósmica, Deus é inteligente. Então ele vai se comunicar com a gente dentro dessa linguagem que a gente sabe, né. Eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês, né, a língua, por exemplo. Cada país tem a sua língua. Lá nos Estados Unidos eles falam o inglês, né, norte-americano. Então, assim, se você for lá e falar português, a pessoa provavelmente não vai entender, então você tem que falar o inglês com ela, fazer gestos, alguma coisa que a pessoa entenda. Aqui no Brasil a gente fala o português, no Japão é o japonês, né.
na China o mandarim, na Índia, eu acho que é o hindu, indiano, agora eu não sei direito, tô confuso. Mas cada país tem a sua língua, né. E assim a gente cria uma conexão com o universo de acordo com a nossa cultura, com a nossa visão do universo. Então vejam bem, cada religião tem uma visão do universo. Não quer dizer que é certa e nem que é errada. É uma forma de interpretar o universo para que a gente consiga se comunicar com o universo de uma forma útil, né? Então, cada religião tem a sua forma de interpretar o universo, de entender como o universo foi criado, e essa interpretação nos dá ferramentas para se conectar com o universo. Então, a religião serve como uma ponte simbólica para a gente se conectar com o universo, né? Isso é muito interessante, porque assim, qualquer ser humano, na busca por conhecimento, pode desenvolver uma linguagem com o universo própria, né? Eu posso, por exemplo, buscar compreender o universo e criar minha própria forma de me comunicar com o universo, porque cada ser humano individual já é religioso em si. O ser humano tem essa coisa de buscar conhecimento do universo, de interagir com o universo dentro de si. Então, muitas pessoas chamam, o ser humano de homos, em vez de chamar só de homo sapiens, né, chamam a gente também de homos religiosos, né, porque a gente naturalmente já tem em nós, é do ser humano mesmo buscar esse além, né, além de si, o que que tem além de nós, e também buscar respostas dentro de si mesmo, né, a verdadeira essência. Então é legal que, assim, as religiões elas trazem uma forma de se comunicar, não quer dizer que é certa e errada, tá, é só uma forma. Então, assim, se você tá dentro de uma religião, a religião tem que te ajudar a fazer essa conexão com o divino, tem que ajudar você a se compreender, tem que dar um sentido para sua vida, uma inspiração, né, é o papel da religião. Tem pessoas que fazem isso sozinha, não precisa de religião não, tem pessoas que conseguem se conectar sozinha, aí os grandes gurus, magos, né, e tem pessoas que sentem necessidade ou se identifica com o pensamento de alguma religião, se sente bem ali com as ferramentas daquela religião, né, e se adapta com uma religião. Também afinidade cultural, enfim. Mas as religiões elas são eu vou colocar essa visão aqui, porque eu acho uma visão muito útil. A religião é uma ferramenta, tá, uma ferramenta de conexão com o divino. Ela oferece técnicas, ela oferece uma visão de universo que você adota ali para se conectar com o universo, tá. E como qualquer ferramenta, a gente pode usar para o bem e para o mal, né. Tem gente que usa a religião para fazer coisas ruins, né, por trás dos conhecimentos religiosos, as pessoas começam a manipular, fazer o mal, induzir ao erro, né, coisas que não fazem a pessoa evoluir, nem se conectar com o divino, nem com ela mesmo. Então são religiões que só fazem o mal. Às vezes os líderes religiosos utilizam dessa ferramenta, religião, para nutrir o seu próprio egoísmo, né. Então não é uma coisa muito interessante. Mas é preciso que a gente tenha sabedoria para utilizar a religião para nossa evolução, né. Então mesmo, utilizando ou participando de alguma religião, a gente precisa adquirir conhecimento sobre ela, saber como que ela ajuda nós a evoluirmos, como ela ativa em nós as nossas virtudes, como que essa religião trabalha o descobrimento de si próprio, para o ser humano assumir suas responsabilidades, né, porque a gente está aqui por algum propósito. Então, como essa religião explica o seu propósito na Terra, a sua responsabilidade enquanto ser humano e como ela te conecta com o divino, né. Então, assim, é muito interessante a religião. Então, muitas pessoas têm a visão de que religião é ruim, é uma coisa ruim para a humanidade, né. Então, assim, se todo mundo tivesse essa capacidade de se conectar com o divino sozinho, né, e sentir aí a sua missão, se direcionar, seria muito interessante, muito bom se todo mundo tivesse, essa habilidade do despertar em si, né. Mas como muitas pessoas ainda têm dificuldade, então a religião vem aí como essa ponte, né, ensinando sobre o universo, sobre
como a gente deve praticar e se conectar, então a religião muitas vezes é boa sim, tá? Essa é a minha opinião, que a religião muitas vezes é boa sim. E agora nós vamos falar, eh, especificamente sobre a religião Umbanda, que é a religião que eu faço parte, tá? Então, assim, a Umbanda, ela é uma religião, então ela tem um propósito, né, de nos oferecer uma visão do universo, de nos mostrar como o universo funciona, como surgiu as coisas. Então ela tem um propósito de nos mostrar uma visão sobre o universo, como as coisas funcionam, para que através dessa visão a gente possa se conectar com o divino, através de práticas religiosas, né, práticas que nos ligue com o divino, né. Então, a Umbanda traz isso, né, práticas, ensinamentos, que a gente se desenvolve, né, dentro da nossa cultura, da nossa das nossas bases, para que a gente possa se conectar. Então a Umbanda tem muitas práticas interessantes que nos auxiliam na conexão com o divino. Então a Umbanda, acima de tudo, ela é uma religião que oferece essa possibilidade, ferramentas, né, vou dizer assim para ficar mais útil a explicação. Então a Umbanda oferece ferramentas para que a gente possa se entender, se compreender e também trabalhar a nossa energia em prol do nosso desenvolvimento e também na conexão com o divino para que a gente, eh, compreenda melhor as coisas, receba a orientação da espiritualidade superior, para que possamos evoluir, nos integrar com o todo, né, porque, assim, a gente sabe que tem um todo, então a gente faz parte de um todo maior, então a gente tem um papel, né, o mundo não gira em torno de nós, né, nós compomos esse todo, então a religião também nos ensina como que a gente pode compor esse todo com a nossa individualidade, né, um ser indivíduo, mas que também faz parte de um todo, é muito interessante isso. Bom, então, como nós já sabemos basicamente que a Umbanda é uma religião, agora a gente vai entender um pouco sobre os fundamentos da Umbanda, tá? Os fundamentos, o que é fundamento? Fundamento é a base, né? A base da nossa crença, o que que a gente acredita, a nossa visão do universo, porque esses fundamentos, né? Essa base do que a gente acredita é que vai direcionar as nossas práticas de conexão com o universo, né, as nossas práticas religiosas. Então a gente tem fundamentos, né, coisas básicas que a gente acredita e essa nossa base, esses nossos fundamentos é que direciona as nossas práticas, nossas atividades de conexão com o universo e com nós mesmos e compreensão das coisas, né. Então assim, o primeiro fundamento, assim, da Umbanda mesmo, né, o fundamentão mesmo, é a prática da caridade, né, então é a manifestação do espírito para a prática da caridade. Então, assim, a Umbanda, ela é uma religião que foi instituída aqui no Brasil enquanto religião, tá. Então é uma religião brasileira, e quando ela foi instituída, né, com a orientação da espiritualidade, ela já nasceu, assim, como uma religião de manifestação do espírito para a prática da caridade, né. Então a gente não fala só do espírito que incorpora, que vem trazer as mensagens, a gente fala do nosso espírito também. Então um umbandista em si, ele precisa manifestar essa caridade que já tem em nós, né. Então todos nós já temos, digamos, a semente da caridade. Então a gente muitas vezes não pratica e até acha: "Ah, eu não sou caridoso, se eu forçar, né, talvez não seja genuíno, né, mas a gente tem sim a caridade em nós, já é uma coisa que é também inerente do ser humano, e a gente precisa perceber, através, de repente, de exercícios de consciência, né, de percepção que tudo está conectado, que as coisas uma coisa faz parte da outra.
a gente começa a perceber que o bem que a gente faz para os outros também chega até nós, né. Então, a gente deve ter esse olhar de amor, de compreensão, um olhar virtuoso sobre as coisas, né. Então a Umbanda, ela oferece nas práticas de Umbanda, oferece exercícios para a gente desenvolver essas virtudes, né. Então a gente desenvolve através de muitos exercícios e práticas, virtudes que estimulam na gente a caridade. Então assim, por mais que você ache que não é uma coisa natural, você tá indo na religião também para desenvolver, né, para se tornar uma pessoa melhor, lógico. Então, por mais que você ache: "Ah, não sou uma pessoa caridosa naturalmente", você vai indo, vai praticando, né, e vai desenvolver a caridade, porque a gente acredita que através da caridade, a gente vai ajudar a nós mesmos a nos elevarmos e também as outras pessoas, né. Então a Umbanda é a manifestação do espírito para a caridade, o nosso espírito também, né. Então quando você vê que alguém precisa de ajuda, é lógico que nesse mundo que a gente vive, às vezes a gente fica desconfiado, né. Será que aquela pessoa precisa mesmo de ajuda? Será que ela tá me explorando, né? Mas a gente também vai aprendendo a ter sabedoria para saber ajudar e ter caridade de uma forma efetiva, né. Pra gente ajudar as pessoas de uma forma que elas também evoluam, não fiquem folgadas, acomodadas, né. Tem gente que precisa mesmo ali de uma ajuda no momento, tem outras que precisa que você ensine elas a se ajudar, então a gente vai adquirindo sabedoria para também saber, que a caridade ela tem uma ordem, né, tem uma organização, não é uma caridade tola, vazia, ou um sacrifício de tolo, né. Então a gente vai adquirindo sabedoria para saber, eh como praticar a caridade mesmo, né. Então a gente precisa ter caridade, mas a gente tem que ter também esse impulso, né, de se dispor a ajudar, perguntar se precisa. Então, geralmente os umbandistas eles têm mesmo, né, esse esse coisa da caridade, "Ai, vou ajudar". Mas isso também não quer dizer que os umbandistas sejam bonzinhos, né, aquela pessoa tipo assim: "Ai, como que é bom, faz a caridade, faz o amor", não é sempre assim, a gente tem a nossa natureza. Isso não quer dizer que a pessoa vai fazer caridade que ela tem que ser, vou dizer essa palavra, um bocó, né, um boca aberta. Não, a gente às vezes é incisivo em certos pontos, fala a verdade. Pode até parecer que a pessoa é meio dura, mas não quer dizer que a gente não deixe de praticar a caridade, né. Então não confunda a caridade com pessoas, assim, boazinhas demais, bestinhas, "Ai, faz o amor, faz", não, a gente tem nossas características, né, de ação também. Então, bandista geralmente tem, dependente do jeito que seja, tem a predisposição para caridade, né. E as entidades também que se manifestam através dos médiuns na Umbanda também vêm sempre praticar a caridade. Então elas o que seria a caridade para a entidade, né? Ajudar a pessoa a evoluir. A gente enxerga isso como caridade. Então se alguma entidade incorporar e vim dar conselhos ruins, fazer trabalhos ruins, né, "Ah, eu vou fazer um trabalho para você pegar aquela pessoa", isso não é caridade, né, prender um ao outro, impedir a evolução do outro, isso não é caridade, então não faz parte do fundamento da Umbanda, né. Então se você for em algum lugar que a entidade começar a dar uns conselho ruim, falar umas coisa ruim para você fazer, ou se você for atrás de fazer uma coisa ruim e a entidade concordar, né, não abrir os seus olhos, então não é um terreiro de Umbanda. E pode até estar com o nome ali para dar uma disfarçada, mas não é Umbanda, tá. Então, se você está procurando aí realmente um terreiro de Umbanda, uma casa de Umbanda, não vá nesse lugar, porque um dos fundamentos da Umbanda que vai ter em todo terreiro de Umbanda vai ser a caridade. E isso também faz com que nos terreiros, nas casas de Umbanda, nos barracões, não cobrem, né, dinheiro das pessoas, tá. Isso não quer dizer que você não possa ajudar, tá, gente. Se você vê que tá precisando, tá necessitado ali aquele lugar, porque precisa pagar conta, às vezes aluguel do lugar, se você for inspirado a ajudar, a praticar a caridade, doe, ajude, precisa de vela, de coisa, você não vai ver as pessoas pedindo ali, exigindo que você dê, né. "Ah, nós estamos fazendo uma consulta e estamos cobrando R$ 10 de cada pessoa". Se você vê cobrando algum valor, também não é um terreiro de Umbanda, porque eles não vão cobrar, por mais que precisem, né,
não vão cobrar, de repente faz algumas ações beneficentes, alguns movimentos, muitos terreiros faz coisas, ações para arrecadar dinheiro, né, para ajudar no terreiro, mas ninguém vai cobrar, ninguém vai exigir nada, principalmente nas consultas, que são para caridade, então não vai ter essa cobrança. Mas se você sentir de ajudar, ajude sim, faça caridade, porque como qualquer outra templo religioso, né, precisa de manutenção, algumas coisas, e ajudar outras pessoas também, precisa. Mas assim, se você vê cobrando, então, não é, porque é um dos fundamentos. Então a Umbanda acredita na caridade como uma forma de evoluir nessa prática, é um fundamento que você vai encontrar em todas as casas, né, e terreiros de Umbanda. Outro fundamento interessante da Umbanda é a nossa matriz africana, tá. Então, assim, a matriz eu vou já dizer assim, eh, mãe, matriz é mãe. Os filhos eles têm ali alguma coisa da mãe, mas não é igual à mãe, né. A gente tem uma coisa da mãe, mas não é a mãe é a mãe, nós somos nós. Então, assim, a matriz africana quer dizer que a gente tem honra à nossa ancestralidade, eh, a Umbanda ela já é uma religião também que surgiu para justamente ser um símbolo da luta contra o preconceito, porque os povos africanos, indígenas aqui do Brasil sofreram muito preconceito até hoje, né, a gente tá nessa luta porque sofre ainda, então a Umbanda já veio assim pra simbolicamente quebrar com esse preconceito, essa intolerância, então a gente tem a honra sim à nossa matriz africana, a gente tem uma visão, uma cosmogonia, uma visão do universo, né, inspirada nas práticas que tinha lá na África, mas a gente sabe que a África é um continente, tem muitos países de diversas formas, então a gente se inspira, né. Então na Umbanda, a gente tem uma visão do universo, da criação, né, que se inspira na nossa matriz africana, por isso que a gente também tem ali o culto aos orixás, né, que são os poderes de manifestação do divino, de Deus, Olorum, Zambi, Olodumare. Então, assim, conforme você é uma pessoa que tiver mais interesse em adentrar na Umbanda, você vai aprendendo um pouco mais sobre orixás, como a gente acredita que o universo foi criado. É uma visão que a gente trouxe nessa explicação aí da matriz africana, até porque a espiritualidade que se manifesta na Umbanda, muitas vezes traz essa memória das culturas africanas, que a gente traz também para nós, da nossa ancestralidade e cultura. Enfim, a gente tem essa matriz africana, né, e a maioria dos terreiros também tem isso, né, sua grande maioria, que é um dos nossos fundamentos, né. E a gente usa a linguagem, né, dessa matriz africana também para o nosso desenvolvimento, para a compreensão de si mesmo. Quando a gente fala, assim, sobre o nosso orixá, qual é o nosso orixá, é uma forma da gente identificar a energia, né, divina que mais brilha em nós, que mais nos estimula, mais nos coloca em movimento. Então essa conexão com o nosso orixá, com o nosso ori, que é a nossa cabeça, a nossa essência, né, é muito importante. Então é uma forma para você ver, ó, é uma forma, uma ferramenta, né, a mais de conexão com o divino, saber qual é o seu orixá, o seu eledá, que é os orixás ali que compõem, né, o seu ori e influenciam na sua vida. Então é muito importante essa referência da matriz africana, porque, não são todas as religiões que oferecem, né, digamos, essa percepção da energia, porque cada pessoa é diferente, né. Cada pessoa, a gente compõe um todo, mas cada um manifesta o divino de uma forma diferente, né. E é legal essa diversidade, porque compõe. Então, quando a gente fala assim, cada um tem o seu orixá, né, já mostra que essas diferenças, né, essas formas de expressar o divino, compõem o todo, né. Então é muito importante essa visão, do universo, da matriz africana que vem para nós, trazendo essa coisa do orixá, de como o universo foi criado, porque realmente ajuda a gente na conexão do universo. É uma forma da gente compreender nós mesmos e como a gente
interage com o todo, né, entre outras coisas que a gente vai descobrindo conforme vai aprofundando mais na religião, tá. Uma outra referência que a gente tem de fundamento é a doutrina espírita, tá. A gente fala assim doutrina espírita porque, assim, a gente sabe que sempre teve aí a espiritualidade, o ser humano se conectou com a espiritualidade já desde do quando a gente despertou a consciência, né, a gente tem esse contato com o divino, com a espiritualidade e tudo mais, de diversas formas. Porém, quando veio os livros, né, escritos pelo Allan Kardec, né, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, né, a gente acredita que foi um momento, do ser humano, né, que a gente sabe que sempre teve momentos, né, momentos de evolução. Então a gente acredita que a espiritualidade achou que nesse momento, onde foi escrito esses livros, era um momento que os seres humanos estavam preparados para entender de uma forma mais organizada, mais sistemática, podemos dizer assim, como funciona o mundo dos espíritos, né? A vida após a morte, como funciona, responder perguntas básicas, né? Como que é os espíritos, o que que vocês fazem, como que é que vocês se manifestam para nós, coisas assim desse tipo. Então, a espiritualidade foi ali se manifestando, Allan Kardec também sentiu interesse de saber mais, pesquisar de forma científica, né, então ele usou aí o conhecimento científico que ele tinha para fazer as pesquisas, e a gente lendo o livro vê que tem respostas bem objetivas, bem claras a respeito da espiritualidade, que faz muito sentido e vai de encontro com outros fundamentos da Umbanda que a gente tem, né. Então faz muito sentido a doutrina espírita, porque ela ensina que no plano espiritual tem uma ordem, por isso que a gente fala doutrina, né? Porque tem uma ordem, segue a ordem da evolução, segue a ordem do desenvolvimento, né? Então os espíritos, eles trabalham, eles estão também em processo de desenvolvimento, alguns a níveis assim mais elevados que o nosso e procuram nos ajudar, outros em níveis mais inferiores onde a gente pode ajudar eles também, né. Então tem todo um conhecimento que a doutrina espírita nos ajuda nessa conexão espiritual e na maior compreensão. É lógico que conforme os anos vão passando, a gente vai interagindo com a espiritualidade, o próprio ser humano vai, evoluindo e descobrindo mais coisas, né. Então a espiritualidade, ela nunca cansa de nos mandar novas informações, novos conhecimentos, né, mas a gente diz que tem essa base, esse fundamento, né, da doutrina espírita, porque é um conhecimento que veio para a humanidade, né, em um momento muito interessante e para nós é útil. Serve sim para nossa conexão com o divino. Então também é um dos fundamentos, a doutrina espírita, né. Então é comum em muitos terreiros de Umbanda a gente ver estudos para o desenvolvimento espiritual baseados na doutrina espírita e é muito interessante, né. A gente sabe que tem a religião espírita kardecista, né, que segue aí uma linha diferente que também se baseia na doutrina espírita, e a gente também se baseia, mas a gente pratica a espiritualidade com a linguagem da Umbanda, né, que é a nossa própria forma de se comunicar com o universo, né, cultural, simbólica, enfim, mas a gente também utiliza aí da doutrina espírita. Então, vejam bem, umbandistas e pessoas que querem entrar pra Umbanda. A Umbanda não é só espiritismo, quem é o da Umbanda é um umbandista, porque tem gente que fala: "Ah, eu sou espírita", né, mas você pode falar, assim, que é umbandista, porque você é umbandista, da religião Umbanda, né. Eh, Vamos lá, outro fundamento da Umbanda, eh, eu digo assim, o evangelho de Jesus Cristo, tá. Talvez essa seja uma grande influência da Igreja Católica que a Umbanda também tem, tá bom? Porque muitas pessoas costumam falar da questão do sincretismo, né, no tempo em que, muitas pessoas foram escravizadas, né, população africana, muitos indígenas também, pra cultuar os orixás, né, precisava fazer esse sincretismo. E na Umbanda a gente ainda vê que muitos terreiros, muitas casas ainda fazem esse sincretismo, algumas não, né.
Mas assim, eu acho que o principal influência da cultura, né, ocidental, essa coisa do catolicismo, foi mais o evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Nós seguimos o evangelho de Jesus Cristo nas mensagens que Jesus traz de amor, de fé, porque nós acreditamos que Jesus foi sim um grande mestre, ele trouxe muitos ensinamentos de amor, ele trazia em si a luz, né, de todos os orixás, porque ele era amoroso, ele era sábio, ele era justo, ele ensinou tudo ali. Então nós seguimos o evangélico procurando seguir esse exemplo. Não para criticar ninguém, falar que a pessoa tá certa e errada, usar o evangelho para atacar os outros, não, a gente tem o evangelho de Jesus Cristo como exemplo. Então é comum também, né, é um fundamento, então é comum você ver nos terreiros de Umbanda, a gente fazendo orações, pedindo iluminação de Jesus, lendo partes do evangelho, aprendendo sobre o evangelho, porque o evangelho é uma das nossas bases, é um dos nossos fundamentos de iluminação, e tudo ali que Jesus ensinou no evangélico, amar, ter a sabedoria, né, de não julgar, é tudo o que a gente segue justamente para a gente alcançar a iluminação. Então, o Evangelho de Jesus é sim útil e é uma grande ferramenta de conexão com o espiritual, né? Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não está dizendo ali de forma literal que ele é um caminho para pessoa passar por cima dele e pisar, né? Ele está se colocando como exemplo. Eu sou o caminho, né, de conexão. Então, se vocês se inspirarem em mim, né, vocês também vão alcançar esse divino, né? E quando ele fala também, aquele que crê em mim, obras maiores fará. Então, a gente crendo em Cristo, nesse exemplo que ele fez, a gente pode fazer muito mais, né? E Jesus, tá, não é propriedade de nenhuma religião, não é propriedade de religião cristã, de evangélica, católica. Jesus veio para todos, né? E ele mesmo falou: na casa de meu pai há muitas moradas, né? Então a gente pega essa mensagem aí falando que Jesus, ele é diversidade, né? E tá aí pra gente acessar e se inspirar, e para nós umbandistas também é uma grande referência. Bom, pessoal, então nós falamos aqui um pouco sobre os fundamentos básicos da Umbanda, né? Então, em todo terreiro de Umbanda que você for, todas as práticas de Umbanda que você vê, as manifestações religiosas, os nossos rituais, vão ser baseados nesses fundamentos básicos, né? Que é a manifestação do espírito para a caridade, a nossa matriz africana que a gente tem, você vai ver presente nos rituais e nas práticas de todo o terreiro, a matriz africana, os ensinamentos como uma forma de conexão com o universo. Você também vai ver os ensinamentos da doutrina espírita também como fundamento, e também o evangelho de Jesus Cristo também como fundamento, e na maioria dos terreiros, eu falo assim, maioria, porque assim, sempre pode encontrar um ou outro diferente, assim, né? Mas você vai ver esses fundamentos presentes em todos. Então, esses fundamentos faz parte da religião Umbanda. Então, se você queria saber quais eram os fundamentos que baseiam as práticas da Umbanda, são esses. Isso é o que a gente acredita, né? Então, as nossas práticas são baseadas todas em cima dessas crenças que nós temos, tá? É... Agora, eu acho importante falar uma coisa que muita gente tem, né? É... Muitas pessoas falam assim: "Ah, eu vou num terreiro e é de um jeito, eu vou em outro que é de outro jeito", e isso me dá uma certa confusão, tá. Então tem gente que fica confusa quando vai em um terreiro, tá frequentando e depois vai em outro e vê algumas coisas diferentes, mas essa confusão não faz com que a Umbanda seja uma religião desorganizada, tá. Prestem bem atenção, a Umbanda, ela é uma religião muito bem organizada, só que a Umbanda ela não tem, assim, um livro básico, ou ela não tem, um grande líder chefe, né, como se fosse um papa que dita todas as regras, que vai fazer, porque recebeu lá inspiração do divino. Eu não sei como funciona direito a igreja católica, tá, gente? Então desculpa se eu falei alguma coisa errada. Mas a Umbanda ela não tem um dogma estabelecido para todos os terreiros, tá? A Umbanda,
ela prima pela liberdade de expressão religiosa, tá. Então, assim, a gente tem os nossos fundamentos que são esses que eu falei, que é a manifestação do espírito para a caridade, a matriz africana, doutrina espírita e o evangelho de Jesus Cristo. São os fundamentos básicos que você vai encontrar na maioria dos terreiros. Mas a forma como os rituais acontecem, se desenvolvem, né, é meio que livre, é uma expressão livre, né. Então cada terreiro vai ter uma forma de expressar essa religiosidade, essa conexão. Os fundamentos são os mesmos, né, manifestar a espiritualidade pela caridade, para a caridade, é a base, né, na doutrina espírita, enfim. Mas a forma de expressar pode variar de um terreiro para o outro, porque cada terreiro a gente tem que ver como uma comunidade, um grupo, né. Então cada grupo tem ali o seu sacerdote, que é o dirigente do terreiro, o pai de santo, a mãe de santo, tem o seu sacerdote, cada grupo tem uma demanda, né. E a espiritualidade ela é muito inteligente, ela entende de repente que aquela comunidade precisa trabalhar mais de determinada forma, então vai usar técnicas de conexão com o divino diferenciadas, outra comunidade vai trabalhar de outra forma. Então assim, cada comunidade, cada terreiro, cada casa, cada tenda de umbanda tem algumas particularidades, algumas puxam um pouco mais para descendência e pra matriz africana, outras mais para coisa do espiritismo, outras mais para coisa da filosofia cristã, então depende. Você tem que visitar os terreiros naquela alegria de ver como a diversidade, né, como o divino se expressa é interessante, e você fica no que você achar mais legal, né, vou dizer bem assim, com essa palavra, mais legal. Onde você achar mais legal, que as práticas fazem se conectam mais com você, então fica, né. Então todos os terreiros, eles precisam explicar, né, é lógico que eles não vão explicar para todo mundo que for visitar tudo direitinho, quais são as formas de prática daquele terreiro, né. "Ah, a gente faz isso desse jeito", não vai dar tempo de explicar, né, nos atendimentos que você vai fazer. Mas assim, conforme você for se interessando pelo terreiro, ficando lá, você vai aprendendo mais um pouco sobre as particularidades como aquele terreiro, se conecta com o divino e os fundamentos, né, da Umbanda. Então você vai aprendendo um pouco mais, né. Então cada terreiro tem a sua particularidade, de repente você gostou, de repente não gostou, mas ali eles vão sempre fazer a caridade, ajudar quem for buscar, né, receber muito bem, mas cada terreiro tem essa diversidade, os fundamentos são os mesmos, mas cada casa, cada terreiro, cada tenda tem uma diferença que a gente vai tendo prazer em descobrir, né. Então, se você vai num lugar, você também tem que ter respeito, né, porque cada casa tem suas formas de desenvolver os fundamentos, mas isso é muito interessante, porque tem gente que se acostumou, né, a ir numa religião e chegar lá e a pessoa falar: "É assim e pronto", e vai na outra, é também igual, e levanta e senta e faz não sei o quê. Não, no terreiro de umbanda tem algumas diferenças na prática, isso que é legal. Você ir e ver. E outra coisa que é interessante é que, assim, as entidades que incorporam através dos médiuns, né, no terreiro, elas vêm trazendo mudanças, né, elas vêm pedindo coisas novas de acordo com as demandas do terreiro. É as entidades superiores que são os chefes do terreiro, né, porque a gente busca a orientação das entidades superiores. Então, às vezes, elas traz mensagens de evolução e pedem coisas, assim, de práticas diferentes. Então muitas vezes elas trazem práticas diferenciadas para nós. Então as entidades, às vezes elas vêm trazendo conhecimentos do Oriente, então muitos terreiros têm a linha do Oriente que vem com coisas filosofias budistas, meditação, tem outros terreiros que já tem uma coisa também meio Wicca, meio bruxa, né, aquelas coisas assim, tudo é muito interessante, né, de você estar
vivenciando, então você também não pode atacar o outro terreiro. Tem muita briguinha, né, falando: "Ai, que terreiro estranho, faz isso, faz aquilo". Gente, a gente não pode julgar, tá, ó um dos fundamentos principais da Umbanda, né, seguir o evangelho aí segundo Jesus Cristo, e não julgar, né, não vamos julgar, né, cada terreiro tem a sua demanda, a espiritualidade sabe de tudo, Deus sabe de tudo, né, o Olorum, então não vamos ficar julgando. Se você não gostou daquele terreiro, das práticas, né, não vá nele, tá. Mas o importante é a gente saber que todos têm ali os mesmos fundamentos que ajudam no nosso desenvolvimento e na nossa conexão com o divino e com nós mesmos, né. Bom, sabendo de tudo isso, né, que a Umbanda é uma religião que tem seus fundamentos e que cada terreiro é uma comunidade que usa essa ferramenta, né, esses fundamentos de uma forma diferente, de acordo com o que a espiritualidade orienta, né? Então, cada terreiro tem uma coisa ali de diferente e interessante também. Sabendo disso, eu vou falar pra vocês pra que a gente busca a Umbanda, né. Então assim, o umbandista, quem é umbandista, né, quem se identifica com essas práticas de Umbanda, e essa visão do universo, e essa forma de se conectar com o universo e consigo mesmo, quem se identifica com essas práticas umbandistas, é umbandista, tá. Então, um bandista vai no terreiro para desenvolver a caridade, para conhecer mais um pouco sobre as nossas filosofias, para se desenvolver enquanto seres humanos seguindo as filosofias da Umbanda, tá? As nossas práticas de conexão com o universo e também para a gente ajudar os outros, né? E assim desenvolver também de acordo com as nossas crenças e culturas. Então, um bandista vai no terreiro para se desenvolver, para buscar orientação, para buscar direcionamento, para esclarecer, né? Muitas vezes a gente está sentindo perdido, vai buscar lá o esclarecimento. Então, é uma forma da gente reforçar a nossa fé, reforçar nossos propósitos, continuar num caminho de evolução constante, porque na Umbanda a gente entra em contato com a espiritualidade, que na nossa visão, eh, traz mensagens aí, superioras, né, que estão um nível a mais que nós, então a gente busca a sabedoria, busca uma visão fora da caixinha, para a gente evoluir. Então o umbandista vai praticando, vai desenvolvendo, em busca da evolução. Agora a pessoa que não é umbandista, tá, que vai no terreiro, a gente pode dizer que é um simpatizante ou até um umbandista não praticante, tá? Porque quem vai visitar primeiro precisa também entender o que é a Umbanda e o que a gente acredita, né? Então, precisa acreditar também nas nossas crenças e na forma como a Umbanda trabalha e conecta com o divino. Então, mesmo você não sendo um umbandista praticante, né, que vá e visitar, você precisa acreditar na nossa forma de conexão com o universo e com a espiritualidade, né. Então quando você vai no terreiro de Umbanda, tem muitos propósitos. O primeiro é para você, ter um esclarecimento da mente, né, porque muita gente às vezes está perdida, desorientada, então vai buscar esclarecimento, aconselhamento dos espíritos superiores que vem incorporado, ou aconselhamento com um umbandista mesmo que não esteja incorporado, mas que tenha um conhecimento, vai te auxiliar, vai te orientar. Mas também a maioria vai lá buscar aconselhamento com as entidades que vêm incorporadas, né, através dos médiuns. Então vai buscar aconselhamento, é um aconselhamento diferenciado, né, parece até uma terapia, um hospital, porque você vai lá se consultar e a entidade vai falar ali especificamente com você do que está acontecendo com você, vai te trazer um esclarecimento mais específico e vai orientar você no que você deve fazer. As entidades não vão obrigar nada, é você que tem que tomar o passo, né, adiante para fazer as coisas. Então a entidade pode orientar de acordo com a nossa cultura também, trabalhos com ervas, com elementos da natureza, trabalhos de meditação, de reflexão, tudo para o seu desenvolvimento também. Então todos os aconselhamentos das entidades vai ser para evolução, é caridade para evolução, né. Então tem pessoas que vai para agradecer, quando alguma coisa dá certo, vai
pedir bênçãos, algumas vão fazer casamento também, na energia dos orixás da natureza. Então é muitas finalidades que o templo, né, umbandista, o terreiro, a casa, a tenda tem. São muitas coisas que a gente vai buscar, não é só: "Ai, vou lá para pedir coisa", né. A gente pode ir pra agradecer, pode ir pra esclarecer se a gente tá perturbado numa escolha, numa decisão de vida, pra fortalecer nossa energia, né, que a gente fala o nosso axé. Então pra fortalecer o nosso axé, pra trazer aquela vibração positiva, né, você tá sentindo meio cabisbaixo, tem gente te olhando gordo, então pra afugentar esses espíritos negativos, esses mal olhados, essas coisas ruins, a gente vai lá também pra gente sintonizar com energias mais afins com a positividade, com a harmonia, então a gente vai no terreiro também para buscar essas forças, né, do universo, essas maravilhas. Então a religião de Umbanda tá sempre de portas abertas para fazer a caridade e te ajudar a melhorar e te ajudar a evoluir. Então é um negócio muito bom, é caridade, a porta aberta, é a humanidade, né. Então você só precisa ir lá de coração aberto, acreditando também nas nossas práticas, né, respeitando. Se você tá curioso, às vezes só vai lá para curiar mesmo, mas respeitando, né, sem críticas, você vai sentir o aconchego, vai sentir o amor. Se você é de outra religião, vai lá visitar também, você vai perceber que no fundo é a mesma é a mesma força que a gente está conectando, né, mas com uma linguagem diferente, né. É uma comunicação com o universo diferente da sua, que é de outra religião, tá. Mas é a mesma força, então você que gosta de se conectar com a espiritualidade, independente de religião, também vá visitar um terreiro para você sentir essa energia, né. É um templo, né, de conexão com o divino. Enfim, e como eu falei pra vocês, né, cada terreiro é diferente, tá? No desenvolvimento dos fundamentos. Os fundamentos é os mesmos, mas a forma como a gente utiliza dessa ferramenta, né, vou dizer assim essa palavra para ficar mais fácil de entender. A forma como utilizamos essa ferramenta religiosa, que é os nossos fundamentos, as nossas crenças, né, é diferente em cada casa, né. Tem muita semelhança, mas vocês vão ver sim algumas diferenças, tá bom? Hã, e o que que você encontra, né, como que é, como que eu devo fazer para ir num terreiro? Preciso ser convidado? Preciso só ir, né? Muitos terreiros, assim, por conta ainda do infelizmente, da intolerância religiosa, dos preconceitos, para evitar, né, chamar a atenção para as pessoas não ficarem enchendo o saco, digamos assim, né, são em lugares, assim, não muito fáceis de encontrar, né, então não é todo lugar que você olha e já vê um terreiro igual. Vamos supor, vou dar um exemplo, mas não é criticando, tá gente, você olha no lugar, você vê ali uma igreja evangélica, vários lugares você vê igreja evangélica. Você visita a cidade, você vê logo uma matriz de igreja católica gigante, bonita, imponente. Então assim, o terreiro de Umbanda ele tem essa característica de ser mais humilde, de ser mais discreto, né, também já para não chamar atenção, né. A gente precisa sim expor mais a nossa cultura, né, ocupar mais espaço, mas geralmente, assim, o terreiro não é tão assim. Então muitos terreiros as pessoas vão porque outra convidou, você ficou sabendo, alguém convidou, chamou você. Então se alguém te convidou, é nada melhor do que você perguntar para a pessoa, né, o que que vai acontecer, como você chega, né, pra dar uma orientada para você, né. Agora se você for visitar, né, pesquisar aí na internet, hoje em dia tem um Google, você pesquisa lá, tem um monte de informações, né, sobre terreiros que tem, às vezes tem até o contato, tenta entrar em contato, perguntar como é, como que você vai, né, não custa nada perguntar para também dar aquela aliviada, né, para quem tem dúvidas e receio, né, então já pergunta também para saber, né. Mas assim, geralmente você vai ser muito bem recebido e recebida na maioria dos terreiros, das tendas, das casas de umbanda, porque o trabalho já é fazer caridade, né. Então se você não for bem recebido, recebida, você já sabe que ali não é muito legal, né. Eu já sou assim, se eu vou num lugar e não sou tão recebido, as pessoas já me olham assim com uma cara de julgamento estranha, eu já não vou.
já não gostei, né, não fui com a cara e eu vou embora. Eu sou assim, entendeu? Então eu sou direto e reto nesse ponto. Mas geralmente nos terreiros de Umbanda você é muito bem recebido, muito bem acolhido. A pessoa chega e fala: "Não, seja bem-vindo". Lógico que a pessoa vai identificar logo que você é uma pessoa nova, né, que tá indo ali, vai perguntar seu nome, de repente perguntar se alguém te indicou, alguma coisa assim, né. Mas falar: "Ah, eu vim porque eu tive vontade, né, pesquisei na internet, sei lá, alguém me indicou", enfim, dependendo da situação. Mas, assim, você vai entrar, né, pedir licença e tal, tá entrando numa casa, assim, de que você não conhece, você vai entrar, vai ver se tem alguma pessoa ali da casa, eh, que você pode conversar para pedir informações e vai entrar. Aí, geralmente, os rituais, né, de Umbanda começa ali com as orações, defumação, passa, defumando o ambiente, né, com a fumaça mesmo, de algumas ervas, aí vai passando, cantando uns pontos, as músicas, tal. Tem todo a ritualística inicial, né, e aí começa a cantar os pontos e os médiuns a incorporar, né, para fazer os atendimentos com as entidades. E geralmente eles pegam seu nome na entrada, né, ou tem senha, eles chamam por nome ou por número, tem uma organização direitinho, né, às vezes por ordem de chegada, dependendo do terreiro, e vão atendendo, é um atendimento mesmo, tá, como fosse passando no médico, no psicólogo, aí vão chamando e você vai lá, vai conversar com a entidade, vai ser atendido normal, pode fazer as perguntas que você quiser, né, com respeito, né, mas pode fazer a pergunta que quiser, e a entidade vai responder também conforme ela sentir e achar que deve responder, né. Então é muito interessante, né. E aí você vai observando também, outras pessoas, né. Eu dou sempre esse conselho, observa outras pessoas que já são da casa ou que têm frequência no terreiro, como que elas se comportam, o que que elas fazem, né, para você também não ficar com receio. De repente você faz um amigo ali do lado, fala: "Oi, você já veio aqui? Como é que funciona? É a primeira vez que eu tô vindo", né. Sempre tem isso, né. Então assim, deixa a sua humanidade te guiar, né. Você tá entrando numa comunidade, num grupo ali, em busca de ajuda, de auxílio, mas deixa a humanidade te guiar, o ser humano é assim, ele vai nos lugares, pergunta, interage, né. A Umbanda tem muito isso de interação, né, de humanidade. Então chega, pergunta, não tenha vergonha, né, e deixa aí a espiritualidade também te guiar nesse processo, né. Bom, o nosso vídeo áudio tá aí batendo 1 hora já, né. Eu acho que já é o suficiente pra gente entender um pouco sobre o que é a Umbanda, assim, o basicão sobre o que é. Eu quis trazer esse negócio de falar sobre ela ser uma religião e a função da religião, né, que é oferecer ferramentas, né, condições para que a gente possa se encontrar, se conectar com o universo. Então esse é o verdadeiro propósito da Umbanda, tá. Em outros áudios, né, áudios, vídeos, eu vou falar um pouco mais sobre as entidades que trabalham na Umbanda, a forma como a espiritualidade trabalha na Umbanda, sobre os orixás, a história da Umbanda, essas coisas assim que as pessoas também têm curiosidade e gostariam de aprender, tá bom? Mas assim, a princípio, falei aí sobre a questão da Umbanda enquanto religião e ponte, né, de conexão com o divino, nos oferecendo conhecimentos, práticas e ferramentas de conexão com o divino, com nós mesmos, né. Então, esse áudio foi mais nesse sentido, né. Então mais pra frente vamos falar sobre essas outras questões, né, que envolve a realidade umbandista. E outra coisa, pessoal, vocês podem pesquisar outros canais, outros vídeos, tá? Outras formas do pessoal explicar o que é Umbanda, tudo mais. De repente você se identificou com a minha forma de falar e de repente não, e vai procurar outras informações ou vai agregar com outras informações, enfim, eu indico que vocês procurem mais informações, né?
Outros outros umbandistas explicaram de uma outra forma, né. Tem pessoas que vai numa visão mais poética, mais filosófica e vem falando que a umbanda é paz, amor, é um caminho cheio de luz, né. Que inclusive é a letra do hino da Umbanda, né, a Umbanda é paz, amor, é um mundo cheio de luz, e vai falando, explicando assim, né, uma visão mais poética. Tem gente que traz uma visão mais histórica, né, uma coisa mais de onde que surgiu a Umbanda, mas eu quis trazer essa visão prática mesmo, né. Nesse áudio, porque pra que serve, né, pra que tem a religião, pra que tem a Umbanda, pra que serve? Então vou buscar a Umbanda pra quê na minha vida? Vai me agregar em quê? Eu trouxe esse olhar, né, mais realista, né, pra gente não ficar muito, assim, nessa coisa do misticismo, né, acho que esse negócio do misticismo, de ficar, deduzindo muito, sentindo muito, jogar pro lúdico, né, que é bom, eu gosto muito desse negócio de lúdico também, mas ficar jogando muito pro esse negócio da reflexão, às vezes a pessoa interpreta de um jeito errado, se perde aí, então já trouxe essa visão meio prática, né, enquanto ferramenta, religião enquanto ferramenta nos oferecendo possibilidades de conexão com o divino. É uma forma prática de você entender as religiões e o funcionamento delas, né. Toda vez que você pensar numa religião, pensa ela como uma ferramenta de conexão com o divino. E que ela te possibilita? Que tipo de conexão, de formas de conexão que essa religião te oferece? A religião tem que servir para alguma coisa, né. E essa visão de ferramenta, pra quem é umbandista vai entender, eu lembro muito de Ogum, né, Ogum traz para nós, né, as ferramentas, né, da gente se conectar, à inteligência, Ogum abre caminho, Ogum é lei, né, então a ferramenta, é formas de você organizar e ordenar as coisas para que você compreenda, né, as coisas, né. Então, esses conhecimentos, né, as formas religiosas nessa visão de ordem, de organização, de fundamento, de coisas, eu acho que vai muito da energia de Ogum, da lei, da organização, e é uma ferramenta pra mente, né, pra mente se conectar. Então, eu acho muito interessante, assim, e eu tô falando, assim, de Ogum, né, já é mais pra quem é umbandista mesmo e entende. Mais pra frente a gente vai falar essa coisa do orixá, né, pra quem não sabe. Mas é isso, tô só enchendo um pouquinho aqui pra dar 1 hora, mas eu acho que eu vou terminar o áudio, né, não vou esperar dar 1 hora não, não vou ficar também esperando arredondar, vai ficar aí por aí mesmo, tá quase dando 1 hora. Então é isso, pessoal, um abraço pra todo mundo que ouviu o áudio aqui até o final, teve essa paciência, essa consideração e realmente quis aprender um pouco mais, conhecer, né, que o Xumari abençoe vocês, trazendo renovação, nas áreas do conhecimento, da sabedoria, que minha mãe Nanã também abençoe com muita sabedoria, paciência e calma, e também a grande bênção do nosso Pai, Oxalá na vida de vocês, tá bom? Muito axé e até mais.